Me conta uma coisa. Você é uma pessoa cheia de expectativas? Ou você já é do tipo de pessoa que não se permite ter uma expectativa só para não se frustrar? Se você acha que as coisas boas não acontecem para você, que o mundo é cruel demais e que não dá mais para confiar em ninguém hoje em dia, talvez você esteja sofrendo com altas expectativas. Se você quer aprender a não ficar refém dessas expectativas, desperdiçando a sua energia com frustrações, decepções, fica com a gente nesse podcast até o final, porque hoje nós vamos entregar muitos códigos para te ajudar a reduzir as expectativas negativas, gerando mais energia para a construção de uma trajetória de vida mais leve na sua vida. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Declier. O meu objetivo aqui é trazer o conhecimento validado para que você consiga enxergar a vida, os problemas e as pessoas de forma diferente. Eu tenho vários outros conteúdos gravados em todas as plataformas. Você pode me procurar pelo nome que aparece aqui embaixo do vídeo, aqui, ó, @Mundo do Clier. E é uma honra contar com a presença dos meus amigos Cíntia e Leandro, que já deve estar chegando aqui nessa entrega. Agora eu vou passar a fala para a Cíntia para que ela possa se apresentar e dizer também onde que ela encontra, onde você encontra ela nas redes sociais dela. Cíntia. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos colocar aqui uma galeria para a gente apresentar, não é? Com a tela aqui, ó, todo mundo na telinha. O Leandro tá entrando agora aqui. E você pode me encontrar no meu Instagram, cintiarrocha.a. Esse é o meu Instagram pessoal. Lá tem o outro comercial. Se você tiver interesse, pode clicar lá e seguir o outro também. No meu site e meu canal do YouTube, Cintia Rocha Company, que é aí o comercial. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre este tema aqui: expectativas, o peso de nunca se sentir suficiente. E eu sou responsável para trazer as suas perguntas. Fiquei meio brilhante aqui, né? Tirei a câmera e voltei. Não, peraí, vai ser... vai ficar assim mesmo. Trazer os seus comentários do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos aqui que está no YouTube. Eu estou bisbilhotando vocês aqui, as suas perguntas. Fala qual que é o seu nome e da onde você está falando. E é isso aí. E agora o Leandro Leandro! vai se apresentar para vocês aqui e também falar onde você encontra ele nas redes sociais dele. É com você, meu amigo. Se apresente para o público. Boa noite. É prazer, Leandro Marques. Se você não me conhece ainda, aqui no meu nome está o meu arroba. Seja bem-vindo ao Dê a Volta por Cima. A gente precisa de mais gente aqui nessa tribo, nesse movimento de resistência e resiliência. Se você quer acompanhar um pouco sobre conteúdos que te levem a cumprir princípios na vida, me segue lá no @marques.leandro_. Todas as redes sociais tá o mesmo arroba. Maravilha! Na live de hoje nós vamos trazer tudo o que você precisa para saber sobre o impacto das expectativas na sua vida. Então fica com a gente até o final, porque nós vamos entregar o ouro para que você evite ao máximo frustrações desnecessárias causadas por expectativas desnecessárias. Cíntia, conta pro pessoal o que que vai ter na entrega de hoje. É isso. E hoje a expectativa é falarmos dos blocos, de onde vem a sensação de nunca ser suficiente. Falaremos também sobre o preço de viver tentando corresponder. Uau, hein? Tem um preço disso. E, para finalizar, nós vamos falar como se libertar do peso das expectativas. Então, se você acha uma pessoa, né, que tem ali o peso de nunca se sentir suficiente e tem muita expectativa, fica com a gente aqui, que a gente vai trabalhar bastante sobre esse tema aqui com os mestres, o Leandro e o Declier. Posso começar as Já perguntas, pode, já Declier? pode, já pode mandar. Então, vamos lá. Leandro,
Eu vou começar com você, tá? Hoje, a gente vive em uma sociedade onde parece que nunca é suficiente. Você precisa produzir mais, ganhar mais, ser mais bonito, mais forte, mais inteligente. E mesmo quando conquista alguma coisa, a sensação de vazio continua. Muita gente cresce ouvindo comparações, críticas e sentindo que precisa merecer amor através do desempenho. Sem perceber, passa a vida inteira tentando provar valores para os outros e até para si mesmo. Então, Leandro, vou começar com você. Por que tantas pessoas carregam essa sensação constante de que nunca são boas o bastante? Isso é uma ideia implantada na nossa cabeça. Ela geralmente ela não é original. É igual aquele filme Inception. Eu sempre esqueço o nome dos filmes em português, porque às vezes os nomes dos filmes não tem nada a ver com nada. Mas como é que chama em português o filme do Leonardo DiCaprio, que eles plantam uma ideia enquanto o cara dorme? Alguém me ajuda a lembrar o nome em português para quem nunca assistiu o filmaço. Diretor Christopher Nolan, acho que ganhou até Oscars. Mas, enfim, lá no Inception, né, é justamente isso. Uma quadrilha que você sequestra para ela implantar uma ideia na cabeça de alguém e aquela ideia crescer, né? Como se fosse da própria pessoa, ela viver segundo aquela ideia, né? A A origem do nossa, filme? a origem, isso, obrigado. Em português eles mudam os nomes dos filmes, e aí às vezes faz sentido. Tipo, esse A Origem faz sentido, mas a maioria das vezes não faz. E aí eu não gravo o nome dos filmes em português. Isso é uma crítica a quem traduz esses nomes. Se o seu amiguinho trabalha com isso, depois você descobre pra gente por que que esses nomes são tão cagados. Tô mudando totalmente de assunto. Eu vou dar um exemplo. Tem um filmaço de guerra. Pra quem nunca assistiu, em português chama A Conquista da Honra. Qual que é a minha crítica? Você vai assistir 2 horas de filmes, acho que talvez até mais do que 2 horas, hora nenhuma, nenhum diálogo tem a palavra honra no filme. Mas em português o filme chama Conquista da Honra. O título original do filme é Flag Our Fathers, é A Bandeira de Nossos Pais. É, no Brasil o povo faz isso, eu nunca entendi por quê. Mas, enfim, né, vamos voltar ao assunto. A ideia implantada na cabeça é o que leva a gente à insuficiência. Por quê? Talvez quando eu era criança e já gostava de filme, alguém pode ter falado assim: ah, Leandro, filme não leva a nada. Você fica gastando aí sua vida com filme, isso é coisa de gente inútil. E aí eu cresci com essa ideia na minha cabeça, implantada. Em determinado momento, isso vai, toda semente ela floresce. Então, em determinado momento, isso vai florescer dentro da minha alma. Uma mentira dita 1000 vezes passa a se tornar uma realidade. Vai continuar sendo mentira, não é verdade, mas passa a se tornar uma realidade. E aí eu acho que eu sou insuficiente, porque eu desperdicei minha vida assistindo filme. É um exemplo bobo que eu pensei aqui agora, porque tem a ver com o que a gente estava falando, mas é um exemplo só para você entender como que essa dinâmica pode ter acontecido contigo. Principalmente no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos de vida, sua mente é muito terra fértil para ideias boas e ideias ruins serem semeadas. A gente não tem muito filtro ainda. Uma ideia que comumente é semeada na nossa infância, e isso nos leva ao sentimento de insuficiência, de que não é o bastante, é condicionar o amor ao desempenho, por exemplo, de alguma tarefa. Isso é perigoso quando é feito antes da hora, e isso é estrategicamente genial quando é feito no momento certo. Quanto que é o momento certo? A partir dos 8 anos de idade, se você tem condições de fazer um esquema de mesada com seu filho, é interessante vincular o dinheiro a tarefas domésticas. O que ele deixa de fazer, ele perde dinheiro, e o que ele faz, ele ganha dinheiro.
para computar um valor legal. Mas ele já está na segunda infância. E aí vai fazer mais sentido isso. Porque se isso é feito muito cedo, ele pode entender que ele depende de lavar as louças para você amar ele. E aí isso pode ser uma ruína emocional. É a mesma dose de exigência, a mesma dose de regras, mas no momento certo é adubo, no momento errado é veneno. A gente é assim. Na vida, às vezes, a gente pode queimar a largada. Queimar a largada numa disputa não necessariamente significa sair antes dos outros. Pode significar também que todo mundo saiu e eu não saí. Isso também é queimar a largada, tá? Então, se a gente queima essas oportunidades, ou, como diz na Olimpíada, queima a largada, isso pode semear ideias ruins que no futuro vai virar um bicho-papão, né? Um fantasma, do tipo, ai, é, se eu ficar parado, se eu tirar um dia de descanso, a minha família não vai me querer mais, eu não vou ter utilidade. Muito comum a gente encontrar esse pensamento. Talvez ele não é dito tão claramente, mas quando você vai conversando e tentando entender por que as pessoas fazem o que fazem, ele é muito comum no Brasil. Homem, por exemplo, muitas vezes acha que ele não está habilitado a sentir. Ele é só uma máquina de produzir dinheiro, e se ele não produzir dinheiro para a família dele, ele não tem valor como ser humano. É por causa dessas que a gente vê notícia como aconteceu há poucos meses de um prefeito do interior aqui do meu estado dar cabo dele e dos dois filhos. É, por quê? Porque o homem não é permitido a sentir, a sofrer. O cara fica segurando isso para sempre. E quando vem algo emocional que abala, ele não tem estrutura para lidar. No caso, ele tinha descoberto que a esposa estava traindo, e isso virou notícia nacional, justamente porque o cara fez o que fez. Né? Algumas palavras aqui eu não posso falar, mas todo mundo entendeu. Tem alguns que lembram mais especificamente desse caso. Né? Então, muita gente aprendeu que só merecia amor quando acertava, só merecia amor quando triunfava, quando produzia, quando ajudava. E aí a gente tem toda a aberração possível de gente adestrada para um comportamento não natural, um comportamento servil patológico, que não é, não faz bem para a pessoa, né? Porque no fim das contas, às vezes você vai analisar, mas servir é bonitinho. Jesus falou para servir, servir. O reino do céu é feito de quem serve. Mas o cara está servindo de uma forma que ele destrói a própria família, que ele corrói a própria saúde, que ele danifica o patrimônio dele. Então isso não é servir, não de verdade. Isso é alguma outra coisa errada, patológica, que foi ensinada para ele e na vida dele tem essa coisa ruim, tem o vocabulário de servir. Então essas pessoas ficam no ciclo de buscar aprovação, de eternas comparações, nunca não sai daquela. É normal uma criança querer agradar, querer impressionar, querer corresponder, querer chamar atenção para, tipo, adultos olhem para mim. Só que aí o cara entra numa fase não mais criança, só que ainda com esses comportamentos. Tipo, é muito nítido. E aí ele passa a viver o valor da vida associado à performance que ele tem. E na bolha ao redor dele, chega os coaches para incentivarem ainda mais esse pensamento, né? Do tipo, você é o que você produz, você só tem valor se você tiver resultado, trabalhem quando eles dormem e várias coisas asquerosas que tanto eu quanto vocês já toparam aí na internet em algum momento. E a verdade é que quando seu valor depende do que você entrega, você nunca consegue descansar, porque você não pode parar de entregar. E pior do que não descansar, você nunca tem permissão para ser você mesmo. Você tem que ser aquele eterno escravo servil.
Você passa por um diploma, uma formação de autocrítica intensa, no nível PhD. Por quê? Porque você está o tempo todo com esse botãozinho ligado. Então é isso. A galera no Brasil muda o nome dos filmes quando tenta traduzir Mistérios de Deus e você acha que consegue compensar a sua ausência, o seu valor ou qualquer outra coisa se você nunca desligar. Basicamente, esse é o resumo das duas ideias que eu quis falar aqui para vocês. Degli, Excelente construção, Leandro. E para poder complementar o que o Leandro disse, eu vou trazer para vocês uma construção sobre o princípio do prazer versus o princípio da realidade. O Freud ele tinha uma frase que ele denominava princípio do prazer e eu gostaria de explicar para vocês como que isso funciona. Quando nós nascemos, na nossa fase de bebê, todos os nossos desejos eles são satisfeitos quase que imediatamente. Ali, quando a gente é bebê, é várias pessoas dispostas a cuidar da gente. Muitas vezes junta tios, avós, amigos. Então, se o bebê cagou, a fralda é trocada rapidamente, na hora. Se chorou, ganha peito. Se reclamou, é mimado. Sempre tem alguém lá, pro bebê. Só que daí, conforme o tempo vai passando, aquele peito que aparecia quase imediatamente quando ele chorava, começa a demorar um pouquinho. Então a criança já começa a ter noção do princípio da realidade na vida dela. Aí ela vai ter seu primeiro choque por descobrir que as coisas não estão ao serviço imediato dela, que não adianta dar aquele choro forçado, aquelas coisas que não vai acontecer. Agora, para ela conseguir as coisas, ela vai precisar pedir, ela vai precisar esperar, ela vai precisar negociar, ela vai suportar, vai ter que suportar essa espera, porque não vai ser mais imediatamente. Então, meus amigos, por causa das redes sociais hoje em dia, que estão propagando vídeos cada vez mais curtos, provocando essa disputa forte pela atenção dos 3 segundos apenas, as pessoas estão ficando como se fossem bebês imediatistas. Querem tudo para ontem. A quantidade de expectativas frustradas vai aumentando cada vez mais na vida das pessoas. Hoje a pessoa prefere pedir comida rápida do que querer ir na cozinha fazer a própria comida. Ao invés de se arrumar para ir no cinema, ver um filme, é só pegar o controle lá da televisão e assistir no Netflix. Se você quer ver um vídeo no YouTube, mas você tá com pressa, é só colocar no 2.0 e aí você vê rapidão o vídeo. E aí, meus amigos, eu pergunto para vocês, me contem aí no chat, qual a velocidade que você escuta seus áudios? Qual a velocidade que você escuta os seus vídeos aí no seu celular, no YouTube? Conta pra gente. Só que na vida real, você não vai conseguir colocar o 2.0. Infelizmente, muitas pessoas estão se frustrando porque as coisas não estão acontecendo no tempo e na forma que elas esperam. Elas estão acostumadas a acelerar vídeos para poder assistir mais rápido. Só que a vida não vai entregar em 2.0 o que ela precisa. E a frustração vem. E a dor vem, internaliza na pessoa. Eu vou trazer para vocês agora uma grande questão. Será que tem como viver sem expectativas? E a resposta para isso é simples: não. Para tudo que você faz, existe uma expectativa na vida. Se você arruma uma pessoa para você namorar, você tem expectativa que essa pessoa vai te corresponder. Se você arrumou um emprego, você tem expectativa que você vai crescer profissionalmente nessa empresa, ou que você vai ganhar mais dinheiro, ou que seu salário dê pelo menos o suficiente para você se manter. Se você vai pedir um empréstimo no banco, existe uma expectativa que você vai conseguir ou não. Se você faz um concurso, você tem expectativa de passar. Pois se você tivesse a expectativa e a certeza que você não ia passar nesse concurso, você não faria ele.
A não ser que você seja uma pessoa que gosta de gastar seu dinheiro e tempo à toa. Será que vocês concordam com isso, amigos? Sim ou não? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Esse podcast só existe por causa de vocês. Vocês fazem parte dele. Então não deixe de perguntar, comentar, participe com a gente, porque no final de cada bloco a Cíntia vai validar a participação de vocês. Tá bom? Dá uma boa noite, dá um oi, mostra pra gente que você tá aí ouvindo a gente, participando. Combinado? Pessoal, continuando o nosso assunto aqui. Pare de viver com expectativas negativas de tudo que você está fazendo na sua vida. Tem gente que está tão acostumado com a expectativa negativa que quando vai sair com uma pessoa, ela já fala desse jeito, mentaliza assim: ah, eu vou sair com ela ou com ele, mas eu não estou esperando nada, não. Mentira! Tá esperando sim. Você tá é com medo de sofrer alguma frustração e tá mentalizando isso para você. Agora eu pergunto para vocês: vocês sabem a diferença entre expectativa e sonhos? Bom, eu vou explicar para vocês. A principal diferença é que entre uma expectativa e um sonho é que a expectativa ela tem controle, só que o sonho ele tem possibilidade. Como assim, Declier? Eu não entendi. Pode me explicar direito? Posso, vamos lá. Bom, a expectativa, ela é fruto da nossa imaginação, onde você acredita que vai acontecer do seu jeito, sabe? Do jeito que você quer, você carrega um desejo de posse tão grande daquilo que você deseja, daquilo que você se deseja realizar, da forma que você quer que aconteça, e você vai sofrer e ficar muito frustrado se não acontecer. Você fica preso a um peso que te sufoca e que tem que dar certo, do tipo assim, é, você manda alguma pergunta para alguém e você fica lá, me dá a resposta que eu quero. Você está precisando de alguma coisa? Me salva, pelo amor de Deus. Me traz o que eu preciso, Deus, senão eu não vou aguentar. Na expectativa, acontece assim, você impõe um controle nas coisas para que aconteça do seu jeito, da forma que você precisa. Pois foi você que planejou, só que você não acredita que nada pode dar errado na sua expectativa. Isso é um peso grande demais para você carregar. Já o sonho, ele não tem todo esse controle, esse peso que você colocou do resultado. Ele permite que a sua vida aconteça de forma mais leve, de forma mais livre. Eu vou dar um exemplo aqui na minha vida para vocês. Quando eu vim aqui fazer esse podcast, eu tenho o controle de estudar o conteúdo, de treinar minha oratória, de colocar o meu tempo e o meu esforço e muito carinho nesse projeto aqui. Mas sabe o que que eu não tenho controle? Eu não tenho controle se as pessoas vão gostar, se elas vão assistir, se elas não vão comentar, ou até mesmo entrar alguém e começar a fazer comentário malicioso. Então, eu pergunto assim para mim mesmo: como é que eu faço para não me frustrar se acontecer alguma coisa desse tipo? Se alguém falar mal, se ninguém assistir, se as pessoas não gostar, eu mentalizo para mim mesmo o seguinte: eu fiz o que eu posso com o máximo que eu tenho e eu espero de coração que a minha mensagem possa ajudar pessoas que estão sofrendo com a expectativa. Só isso. Amigos, eu gosto do que eu faço. Eu dou o máximo aqui nessas lives de mim. Eu não crio a expectativa que se as pessoas vão gostar ou não desse conteúdo, sabe por quê? Porque eu gosto do meu conteúdo. Eu aplico o meu conteúdo na minha própria vida. Eu me desenvolvo muito com ele. Se você pegar minha primeira live, você pegar essa live, vocês vão ver que eu desenvolvi com esse conteúdo aqui. Então, de forma nenhuma, eu vou fazer uma live para sofrer se ninguém entrar, se ninguém comentar, ou se algum hater ficar jogando lixo emocional aqui nos meus comentários. O mundo e as pessoas caminham de forma que eles querem. Isso eu não tenho controle. Mas eu tenho controle de estar usando o meu máximo potencial aqui para passar o conteúdo para vocês. E se eu tiver um resultado que seja recíproco, eu vou ficar feliz demais. Mas se não, tá tudo bem. Na próxima eu ajusto a rota. E cada vez que eu for fazer uma live, eu pretendo ficar cada vez melhor.
Então, nunca permita, nunca, nunca, nunca permita coisas do tipo: se não for do jeito que eu quero, dane-se, deixa pra lá. Não faça isso. Isso é uma expectativa negativa. Pessoal, isso é automutilação emocional. Você não controla as pessoas e nem o mundo. Concordam com isso? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Pessoal, não deixem de sonhar e também não deixem de imaginar coisas. Você tem que ter a noção que as coisas podem não sair do jeito que você quer, com a segurança que você deseja. Você não controla os acontecimentos que chegam para você, mas você controla a sua postura diante dos acontecimentos que chegam para você. E agora é um momento muito importante dessa live. Sabe por quê, pessoal? Porque a Cíntia vai trazer a participação de vocês para a gente. Vai lá, minha amiga, o microfone é seu. É isso aí, e eu tô muito feliz porque as minhas expectativas estão sendo atingidas, expectativas boas aqui, ó. Quero dar boa noite pro Pedro, pra Sandra, minha convidada, Fabi, estrategista, eu vou falar logo logo do canal da Fabi. Francisco também é meu amigo lá de Alphaville. Cláudio Ribeiro fez um comentário aqui que eu já vou trazer. E não, e são esses que. E a Ivete, também, minha convidada. O Cláudio comentou aqui, ó. Expectativa é o fruto da imaginação. Já faz algum tempo que não gero expectativas em relação a outras pessoas. Antes, eu quero trazer, eu estava pesquisando aqui justamente a etimologia da palavra expectativa, né? E simplificando, o ex é para fora, então olhar para fora, observar, e a expectativa vem de uma origem espetáculo, espectador, perspectiva. Então, ele tem a ver com espera, antecipação. A gente fica olhando para o futuro, muitas vezes com aquela ansiedade, né? Sentimento emocional de ansiedade, esperança e imaginação. Então, quando o Cláudio, né? Deixa eu olhar aqui de novo o nome dele. Cláudio comenta sobre gerar expectativas sobre outras pessoas. Isso nunca, nunca a gente deve gerar expectativas sobre as pessoas, né? Porque as pessoas elas mudam. Até mesmo as pessoas que a gente tem mais controle, que a gente tem mais conhecimento, nunca deve ser feito isso, porque provavelmente nossa expectativa vai ser frustrada. Mas a gente está falando aqui, né, de uma expectativa de que nós nunca somos o suficiente, né? E os comentários aqui tá até rolando. Olha aqui, ó, parabéns, Declier, sempre superando suas próprias expectativas. Gratidão, Cíntia. Agora o canal, é isso mesmo. Quero falar para eles aqui, ó. O que que acontece? A Ivete está comentando do livro. Eu até ia trazer aqui o comentário do livro da semana que nós estamos lendo sobre fazer amigos e influenciar pessoas, né? Dos canais, eu tenho um vício aqui, né, do YouTube. Você sabe que eu tenho um projeto de Destravando o Seu Propósito no YouTube. E eu tô olhando aqui, ó, Cláudio Ribeiro, você precisa ativar o seu canal com o seu propósito. Francisco também. Sandra, o canal deles está. E o Pedro. Não tem aqui nenhum conteúdo. Agora eu quero parabenizar a Fabi, estrategista, que ela está aqui como marketing digital, já com mais de 1.000 seguidores no canal. E é isso aí, é só para ativar mesmo. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui ativando o nosso podcast através do canal do Conhecimento Livre, né? Para quem não conhece, aqui vai nos outros vídeos. Nós começamos com a mentoria do Pablo Marçal, 10 por 1, onde a gente lia e nós lemos ainda um livro por semana. E no sábado a gente faz a mastermind, então vocês estão todos convidados. Hoje o Pablo ele não tem mais essa mentoria, mas o nosso canal tá aí desde 2023, se eu não me engano, todos os sábados sem faltar nenhum. Acho que faltou só um porque foi combinado no final do ano que nós fazemos as masterminds. Então, sábado que vem, às 5 da manhã, não é para qualquer um, né? Nós estamos fazendo a mastermind do livro Influence. Como é que é mesmo o nome do livro, Ivete? Acabei de falar e já esqueci. Fazendo amigos, influenciando pessoas. E a Ivete está colocando um comentário aqui, ó. Lendo o livro dessa semana, que foi escrito em 1937, o autor contou a história de um palestrante que falava várias vezes antes de entrar no palco, que adorava o seu público. E é isso aí. Então, Declia, tem muito a ver esse livro com você, hein, meu amigo? Tudo de bom para você. Bom, eu vou seguir aqui.
A Ivete tá falando que quer os comentários, que quer o café do Leandro aí, ó. Então é isso aí. Ó, todo mundo tá bebendo. Hoje eu não tô, hoje eu tô da água só aqui, ó. Inclusive, a Eu, Fabi é do Singulari e tá lá, ó. Tô com a garrafinha do Singulari aqui ainda, viu, Fabi? Não deixei minha mãe jogar fora, não. É isso aí. Mas vocês querem comentar alguma coisa sobre os comentários deles antes de eu voltar aqui pro bloco 2? eu quero comentar o comentário da Ivete. Ivete não é café. Aqui na minha região é raro fazer frio. Aí tá fazendo frio. Minha esposa fez chocolate quente pra mim. Muito bom isso aí. E eu vi a alegria que ela entregou pra você, viu? A sorte, só que ela não veio entregar de baby doll, porque só tá os dois em casa, recém-casados, né? Só agradeci a Deus isso daí, porque a expectativa que ela viesse de baby doll. Aí fala pra ela que ela deve estar ouvindo ali, né? Gente, eu vou fazer só um adendo aqui. Pessoal, obrigado pelos comentários, pela participação. Vocês fazem parte desse podcast, tá? Gratidão a todos os comentários, gratidão, Cláudio, pelos parabéns aí, tá bom? Não deixem de participar. Nós estamos aqui trazendo esse conteúdo exclusivo para que vocês diminuam o impacto da expectativa na vida de vocês. Então, fica com a gente até o final porque eu estou disposto aqui, eu e o Leandro, nós vamos entregar dicas valiosas aqui para vocês. Pessoal, não vá embora, hein? Vamos lá, Cintia. É isso aí. Ah, teve mais um comentário aqui que eu vou falar. A Fabi. Não, peraí. Rolou. Ai, gente do céu. Ah, perdão. A Fabi mesmo colocou: todos mudam o tempo todo, mas temos que focar em evoluir, né? Deixar as expectativas de lado e focar em evoluir. E é isso mesmo. Então, agora nós vamos partir para o bloco 2, o preço de viver tentando corresponder, né? A verdade é que muitas pessoas passam o tempo tentando agradar todo mundo. Em algum momento, deixa de saber quem realmente são. Vivem tentando. Deixa eu ver, é isso mesmo. Vivem tentando corresponder às expectativas da família, do relacionamento, da sociedade, do trabalho, enfim, sempre carregando o medo de decepcionar alguém. Isso vai gerando ansiedade, culpa, exaustão emocional e até uma sensação constante de insuficiência, que é o que a gente está falando bastante aqui. Tem gente que aprende a dizer sim para os outros e não para si mesmo todos os dias. E o preço disso muitas vezes é perder a própria identidade no caminho. Leandro, o que acontece quando a pessoa passa a vida inteira tentando corresponder às expectativas dos outros? o resumo da fala é tristeza. O que acontece, acontece tristeza. Só que, óbvio, isso é bem mais profundo. Como Declier já falou, sonhar é saudável, mas se destruir tentando corresponder a sonhos dos outros, né, as famosas expectativas, aí não. E quando a gente fala se destruir, não é só figura de linguagem. Isso acontece de verdade, a começar pela sua própria identidade. Quem tenta corresponder ao longo da vida, ela não vai ter mais. Aqui eu estava até na dúvida se eu falava que ela não vai ter mais ou se talvez ela nunca experimentou quem é ela de verdade, sabe? Não o personagem super produtivo, sempre solícito, não o arquétipo planejado e montado para que as pessoas gostem daquele ser humano todo certinho, né? Mas a pessoa de verdade. Quais são os gostos dela? Que tipo de filme ela gosta? Que tipo de filme, que tipo de filme ela iria no cinema para ver? Ou qual tipo de música realmente toca o coração dela? Talvez tem gente nos ouvindo que não sabe responder isso, porque já se anulou tanto em função
de cumprir tabela, corresponder à expectativa, já passou tanto tempo tentando ser aceita que esqueceu quem é. Não tem a menor ideia mais. E é engraçado porque antes a gente tentava ser aceito só por quem a gente convivia, vizinhos, parentes, colegas de comunidade de fé. Só que hoje com esse contato intenso que a gente tem, né? Hoje as pessoas não competem só com quem elas conhecem, elas competem com o mundo inteiro. Então ela fica ali ao mesmo tempo tentando ser aceita pelo mundo inteiro. Ah, não tive curtido bastante. Não, não. Poxa, para ser um hater, o que é que eu fiz de errado? Não é possível que alguém não goste de mim. Então, essa paranoia da aceitação, ela consegue ser ainda mais intensa. Medo de decepcionar, essa ansiedade constante que não desliga. Será que eu estou fazendo certo? Será que vão aplaudir? Será que vão curtir? Será que vão aprovar? Será que vão gostar de mim? Extrema dificuldade de dizer não. Enrola, inventa, conta história, mas não fala não. Escapole pela tangente. Sente culpa quando tenta descansar. Isso tudo foi o que eu resumi no começo, quando a Cintia perguntou, né, o que que acontece com alguém que fica tanto tempo tentando corresponder às expectativas? Tristeza. A aniquilação do próprio ser, a anulação da sua vontade. E isso não é bom. Vontade é diferente de birra. O Declé falou lá do momento da primeira infância, do desfraude, que a gente chora, ganha peito, chora, ganha banho, chora, ganha fralda nova, e alguns realmente mimados prosseguem. Mas aqui agora eu não estou falando mais do mimado, eu estou falando da mais poderosa força que existe dentro da alma de qualquer um de nós. É a vontade. A vontade no mito celta. A vontade no mito celta é a própria Excalibur socada na pedra. Só aquele que tinha vontade de governar para prosperar o povo conseguiria tirar aquela espada da pedra. A espada era a incorporação da força de vontade. A vontade é a maior poder que qualquer ser humano tem. Quando a gente desliga, vontade é diferente de querer. Vontade é diferente de desejo. Vontade é muito mais nobre e tal, e muitos chegam à idade de velhice sem saber de verdade o que era a vontade. O que é a vontade? E a vontade, ela é tão preciosa que quando você desliga a vontade na alma de alguém, isso tem diagnóstico médico, chama depressão. Isso tem combo de remédios para tentar dar um solavanco no cérebro e tentar ajudar a pessoa de alguma forma, mas isso não tem cura. Tipo gripe, você toma um remédio e pimba, sarou. A vontade é a mais poderosa força do ser humano. E um ser humano que se anula para cumprir tabela dos outros, expectativa dos outros, nunca vai descobrir a verdadeira força que tem. Ela não tá nem mais no páreo de corrida, ela já se perdeu há muito tempo. Quem vive tentando provar valor transforma descanso em culpa.
Por quê? Momento de reabastecer o tanque, recuperar as forças, dar um reset no corpo. Não, não, que isso. Já dormiu demais, dormiu a vida inteira. Trabalhe enquanto eles durmam. Sabia que quando a gente morrer, um terço da nossa vida, pelo menos um terço da nossa vida, a gente passou dormindo? E aí, às vezes, você olha para essa matemática e fala assim, cara, então eu não preciso desse tanto de dormir. Só que sabe qual que é a ironia? Se você não tivesse dormido, a sua vida não duraria isso tudo, ela duraria menos do que a metade dela. Então, o dormir não é só dar um pause, ele é também pôr o tempo que você tem restante em câmera lenta. Cara, e a gente não tem tanto tempo assim não, viu? A gente, ser humano, ele é um poço de imbecilidade, um sorvete de imbecilidade com um chantilly de, de casualidade, e uma cerejinha de superstição. A gente acha que é todo-poderoso ou eterno, subestima o que a gente pode fazer ao longo do tempo e acredita que tudo é possível agora. Um ser humano médio tem aí a duração de 40.000 semanas de vida. Não é muita coisa. E é legal você pensar em números, porque isso te mostra o quanto que as coisas estão ecoando, ecoando, não, escorrendo aí pelas suas mãos. Se você já está na casa dos 40, você tem aí menos de 20.000 semanas ainda. Menos de 20.000 oportunidades de talvez almoçar com quem você ama. É legal pensar em números por causa disso, né? O próprio versículo bíblico fala: ensina a contar os meus dias para que eu atinja coração sábio. Sabedoria é saber fazer. Sabedoria é saber que é inverno e comportar como inverno, não querer usar roupas de verão. Por isso que quando a gente olha para a vida em termos numéricos, a realidade fica tão gritante. Eu tenho um ano pela frente. Você tem 52 semanas para planejar o que que você vai fazer, por exemplo. E isso muda totalmente a expectativa. Pô, Leandro, o que que isso tem a ver com cumprir expectativas? É porque você está tão avoado em relação à sua própria vida que talvez você nunca parou para planejar ela, calcular ela, entender o que que você ainda tem pela frente. Você não vai durar para sempre. Então, será que não é interessante você dar a oportunidade de ser você mesmo? Você quer chegar lá no fim, sendo aquele sobrinho que recebia os elogios, aquele neto favorito? O que que você está perseguindo? Que você não se permitiu ser você, xingar, chorar, expressar, dizer o que pensa, quem dizer em quem vai votar de verdade, não só para fugir do assunto. Tem gente que vive para não decepcionar os outros, enquanto decepciona a si mesmo todos os dias. Declê. Bom, pessoal, para complementar as construções aqui do nosso mestre Leandro, eu pergunto a vocês: quem já precisou ou quem já perguntou a alguma pessoa alguma coisa e recebeu um silêncio como resposta? Será que o silêncio pode ser considerado um não? Bom, a resposta para isso é sim.
O silêncio é uma resposta negativa. As pessoas, ao invés de dizer não, ficam em silêncio por insegurança, por imaturidade emocional. Ou pode ser que a pessoa não te responda por medo de te magoar. Talvez seja porque ela está muito ocupada ou ela esteja focada em algo muito importante que ela está passando na vida dela. Sabe? Aquelas vezes que você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa demora a responder. Então você fica numa dor emocional da expectativa daquela resposta no WhatsApp. Essa demora ou esse silêncio, na maioria das vezes, é uma resposta. Nesse momento, é muito importante você considerar que essa pessoa, ela pode estar muito ocupada ou até mesmo passando por fortes dificuldades na vida dela. Talvez ela esteja precisando se manter na solitude para pensar na sua própria vida, ou ela esteja preparando uma forma de te dar uma resposta que ela também não vai se arrepender depois. Agora, se a pessoa não te responde mais, nunca mais, esse é um não fixo. Então, é mais fácil você aprender a lidar com as coisas na vida que pode dar errado, porque nem tudo que você vai fazer na vida vai dar certo. Mas se você aprender a se recuperar das suas expectativas frustradas, você vai ter uma musculatura emocional para tentar coisas novas aí na sua vida, sabe? É muito melhor do que você ficar gastando energia com o luto das frustrações das suas expectativas que já morreram. Mas, Declier, é possível viver sem expectativas? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu respondo: não tem. Não existe vida sem expectativa. Meus amigos, é impossível viver sem expectativas. Pensem comigo. Se você vai dormir, você tem a expectativa de acordar no outro dia. Se você sente dor no seu corpo, você tem expectativa que ela passe o mais rápido possível. Se você sonha com alguma coisa, você tem expectativa ou desejo de alcançar esse sonho algum dia. Mas você não deve evitar ter a expectativa. E sim, você deve lidar com as experiências negativas que pode acontecer e também com as frustrações, sabe? Porque as coisas podem dar errado na sua vida. Então, anotem esse código aí. As suas experiências frustradas, elas são ótimos professores, pois elas são a base da maior parte da sua experiência de vida. Você é um guerreiro, você é uma guerreira por estar vivo até hoje. Você passou por diversas tribulações e expectativas frustradas. Não se esqueça disso. A maior parte da nossa vida, nós estamos em desenvolvimento. E desenvolver é desconfortável. E desenvolver é frustrante. É errar. E se você ficar sempre com o pé atrás, com expectativas negativas, você está diminuindo as suas chances de fazer dar certo aquilo que você está tentando, aquilo que você está buscando. Se você deposita toda a sua confiança na expectativa de um resultado, a depender da ação, do que as outras pessoas vão fazer, você vai acabar frustrada, achando que as coisas não, sabe, que as pessoas não estão nem aí para você, que as coisas não dão certo, que o mundo é cruel, que as pessoas não valem nada. Lembre-se sempre, a vida não é aquilo que você quer que seja. Você precisa se preocupar apenas com aquilo que você tem controle. Você controla a sua atenção, você controla onde você coloca os seus esforços, você controla quem que você, com a pessoa que você se comunica e também o ambiente que você frequenta. Agora, você não consegue controlar o mundo, você não consegue controlar a ação das outras pessoas, você não pode controlar a opinião das outras pessoas, você não pode controlar nem mesmo as suas emoções, sabe? Tem emoções que vêm pra gente que são incontroláveis. Eu falo de luto,
Eu falo de ataque de ódio. Eu falo daquelas emoções de pânico. Quem controla isso aqui? Você não pode controlar se você vai ter êxito ou fracasso nos seus planos. Sabe por quê? Porque o nosso futuro é imprevisível, ele tem N variáveis. Pode parecer que tudo vai dar certo, pode ser que o casamento vai ser lindo, mas você não controla nem o tempo, pode chover. Então, amigos, sejam mais leves. Deixa ser o que tem que ser. Já que vocês não têm o controle do futuro, colocar expectativas no que ainda não aconteceu é um gasto de energia desnecessário. Economizem essa energia para ser usada na mudança de postura diante dos acontecimentos que a vida vai trazer para você a todo tempo. Parem de carregar o peso do presente. Vivam o presente de forma mais leve. Anotem esse código, é o código da leveza. Vejam a vida como uma possibilidade e não como uma garantia. Nada é garantido. O futuro não está nas suas mãos. Você não controla o futuro, você controla o presente. Nós usamos as expectativas para buscar segurança, para buscar previsibilidade. A palavra demorou a sair aqui, mas saiu. Porque o nosso cérebro, ele gosta do conhecido, do confortável. O desconhecido é ameaçador. Mas você precisa entender que a segurança não está na previsibilidade, porque isso você não tem controle. O seu controle está na resiliência de se manter em pé acerca dos acontecimentos imprevisíveis que chegam para você, tentando evitar a todo custo frustração. Eu gosto de definir a frustração da seguinte forma. A frustração, ela é quando você coloca uma expectativa pesada demais nas coisas que não deveria ter tanto peso. Será que vocês concordam com isso? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim saber se vocês estão concordando aqui. Bom, fazer uma live para várias pessoas assistirem é legal se várias pessoas assistirem, mas se ninguém assistir, tá tudo bem. Para mim, ela serviu de treino para fazer futuras lives, outras lives que eu vou fazer. Então, meus amigos, agora eu Tela vou aberta. trazer uma questão para vocês que vão ajudar vocês muito, que é a questão do não. Vocês precisam fazer as pazes com o não. E o que que eu quero dizer com isso? Aprenda a dizer não, mas também aprenda a escutar não. Se você aprender esses dois passos, de aprender a dizer não e de ouvir não, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ficar muito mais fácil, muito mais leve. Tem pessoas que recebem não e acham que é sobre elas. Tem pessoas que dizem não e se sentem culpadas. Ou, sabe, se sente uma pessoa péssima por ter falado não para outra pessoa. Se você aprender a naturalidade do não na sua vida, as expectativas vão deixar de ser um problema na sua vida. Então, instala esse código aí na sua vida, que você vai conseguir ter mais paz e muito mais leveza nessa sua caminhada. Você tem o direito de dizer não. E a outra pessoa também tem o direito de dizer não. E tá tudo bem. Quando você tem uma expectativa quebrada na sua vida, você sofre uma frustração. Você tem de buscar a compensação dessa frustração, dessa dor emocional, de alguma forma. Algumas pessoas compensam com algum tipo de vício, do tipo, tenta buscar algum prazer, pode ser fazendo compras na internet de coisas que nunca vão usar, coisas desnecessárias. Pode ser consumindo alimentos que te fazem mal, que eu falo muito sobre o açúcar nas minhas lives, o glúten, embutidos, fast food. Ou pode ser bebendo álcool, ou usando remédios para dormir, ou até mesmo drogas. Então não faça isso com vocês. A expectativa pode gerar frustração, a frustração traz a dor emocional, e você tenta se livrar dessa dor emocional, machucando o seu corpo. Minha amiga, chegou a hora de você contar pra gente o que que o pessoal tá contando aí no chat. Terrível demais essa transição aqui, Declia, porque eu anotei aqui, ó,
O não do outro. Antes de ir lá pro YouTube, tá? O não do outro. E aí, o problema não é ouvir o não. O não é difícil, mas o problema é você ouvir o não de alguém que sempre te disse sim. Isso é que foi terrível na minha vida esses últimos tempos, né? Esse aqui foi terrível, hein? Essa realidade aqui é justamente isso. A gente acha que sempre vai falar o sim. Enfim, vamos lá aos comentários. Thaís chegou aqui, colocou, vocês arrasam. A Sabrina também. Quanto mais expectativa, maior a chance de frustração. A Fabi fala a verdade, o que o Leandro disse. A vontade é o início de tudo. Napoleão Hill fala: tudo começa pelo desejo. A Sandrinha colocou: temos uma máxima que diz: só se desilude quem se ilude. Pois é. A Fabi colocou: a falta de resposta é uma resposta, bola pra frente. E a Sandra colocou também que é um tema muito interessante. Acho, ainda tem mais, gente. Olha só, hein? Que beleza. Cleidiane, meu. Eu tô tentando ler o nome do meu canal aqui, tá, gente? Cleidiane, massoterapeuta. Cheguei agora, que bom que peguei ao vivo. Começar a falar não é me sentir bem. As pessoas estranharam. É, pois é. Comecei a falar não e me senti bem. O Leandro contou uma história nos podcasts anteriores aqui do não, né, Leandro? Aquele não foi. Não posso nem falar. É como, eu prefiro falar a frase que a Ruth fala, é de cair os butiá do bolso, porque eu normalmente uso outro termo que não posso falar, que os meninos podem, eu não posso. Do não, eu não sei se o Leandro vai querer contar aí rapidamente, que foi um não que doeu em mim, viu? Aquela experiência de você dizer não. É, eu, eu só quero falar uma coisa antes de passar pro Leandro, para ele contar aí, que eu acho que vale a pena. De manhã, uma moça colocou num grupo aqui, eu procurei, rolei aqui meu WhatsApp todo, mas graças a Deus eu achei. Ela colocou aqui, ó, uma foto muito linda. Colocou, recadinho de hoje. As pessoas têm tempo para quem realmente importa na vida delas. Ninguém é ocupado demais, apenas escolhem onde querem estar. Quando alguém quer muito, inventa tempo. Quando não quer, some. Presença é prioridade, ausência é resposta. Foi a Bia Moreno no grupo que eu tenho aqui, Mulher Plena, Network e Business. Muito bem, então, Leandro, vou passar aqui para você antes da gente ir para o bloco 3, se você Cíntia, quiser Cíntia, tem compartilhar. mais comentários ali. O pessoal tá dando uma aula sobre o não. Vamos voltar um pouquinho lá, ó. Olha lá o que que o pessoal tá falando, Cíntia. Conta pra gente aí. Deixa eu ver aqui. Eu tinha parado no comentário da Sandra, né? Que ela falou quando aprendeu a falar não. E aí, verdade, a Sandra colocou: quando a gente ouve um não, é uma oportunidade de crescimento para nós. A Fabi coloca, temos o direito de dizer não. Quando dizemos não para o outro e dizemos sim para nós, conseguimos ser plenos. É isso aí. Que lindo, Cintia, o comentário, né, da pessoa que fez. Presença é prioridade, ausência é resposta. Pra você ver, olha só que comentários mais maravilhosos. Pessoal, o não é libertador. Você retoma conta da sua própria vida. O que que é a pessoa que não pode, sabe, não pode sair, não pode ter o próprio dinheiro, não pode ter o próprio relacionamento, porque a pessoa mora, mas os sogros moram na casa, a mãe mora na casa, junto com os filhos, e ela não consegue falar, não, mãe, não, agora é a hora do meu relacionamento. Mas ela sempre fala assim todos os dias. E ali mistura, sabe, acontecimentos e o relacionamento, infelizmente, fica pesado. Sabe quando você está juntando dinheiro para sua prosperidade financeira, para você crescer, e aquele parente, amigo, irmão, pai, mãe pede o dinheiro emprestado, mas não devolve, mas você não consegue falar não. É como se você não fosse dono do seu dinheiro, fosse dono do seu relacionamento, fosse dono da sua vida, sabe? A sua mãe morando lá dentro da sua casa e você pede para sua mãe, não é assim que educa meus filhos, não é assim que eu quero que educar. E a sua mãe fala, foi assim que eu te eduquei e é assim que eu vou falar com os meus netos. Você não é dono nem dos seus netos, porque você não aprende a falar não. Vocês entendem o tanto que o não é importante na vida de vocês e é libertador? O dia que você falar, não é assim que eu quero que eu trate os meus filhos. Não te empresto dinheiro. Não
Não, é não. Mas para você aprender a falar não, você tem que aprender a escutar não, porque a outra pessoa, ela tem o direito de falar não, assim como você também tem o direito de falar não. Então não fiquem com medo, retome o controle da vida de vocês. Cíntia? É isso aí. Não, graças a Deus aqui não tem mais comentário. Eu quero ouvir a história do Leandro. Do não. É uma. Eu sei de que história você está falando. É uma técnica. É uma técnica hardcore. Porque tem duas formas de a gente mudar comportamento. Vocês, todo mundo já deve ter ouvido em algum vídeo de desenvolvimento humano alguém falando isso. Você precisa de um forte impacto emocional ou você precisa de um ambiente de confiança repetidas vezes. É assim que a gente educa o filho, por exemplo. Ou a gente implica um forte impacto emocional, ou a gente repetidas vezes fala a mesma coisa. Então, beleza. Para quem não sabe falar não, quem tem dificuldade, por N motivos, o porquê não importa, ou você trabalha isso lentamente em um ambiente de segurança, ou você se propõe a um forte impacto emocional. Então, essas técnicas de forte impacto emocionais é o que eu brinco chamando de hardcore. E aí eu tinha muita dificuldade de falar não. E a técnica é o seguinte: você vai tirar um dia, né, 24 horas corridas, você põe um alarme lá no seu celular, né, uma contagem agressiva de 24 horas, em que tudo que te perguntarem você vai falar não. Já viu aquele filme Sim, Senhor, do cara que faz o Máscara, do cara que faz o Máscara, esqueci o nome do ator. É um filme muito divertido, só que lá é o contrário, ele fala sim pra tudo. Agora você vai falar não, não para tudo. Só que assim, você não pode tentar amaciar a técnica, porque tem gente que tenta sabotar, né? Tipo, vou combinar com meu marido que amanhã é o dia do não. Não, e seu marido não vai te pedir nada, ele sabe que é não. Então assim, você não vai anunciar para ninguém, você não vai fugir da técnica, você tem que aplicar ela de real. E, e aí o que que acontece? Eu tava no Rio de Janeiro na época. É, Rio, cidade. E resumo da ópera, eu tava no meu dia do não, e para mim ia ser muito tranquilo, porque eu tava numa cidade que eu não conheço muita gente, então eu para mim achei que ia ser muito fácil dar não para todo mundo. E apareceu para mim uma vovó, aquelas vovó que parece de desenho animado, dos cabelos branquinho, fofinho, uma vovó meio gordinha. As vovó bonita nunca é magrela, elas é gordinha. Pareceu uma vovó carregando as bostas de uma sacola de compra, cara, um monte de sacola de supermercado. E essa vovó que eu nunca vi na vida, ela vira pra mim e me pede ajuda. E eu tremi tudo. Eu não lembro se eu arrepiei ou não, mas eu lembro que eu tremi da sola dos pés até a ponta da cabeça. E já tinha passado várias horas que eu tava no desafio do dia. Eu falei assim, cara, eu não vou perder o dia. Era o dia do não. Eu olhei na biloca do olho dela, falei não. Virei as costas e saí andando rapidamente. Eu apertei o passo, só não sair correndo, mas saí andando para mim não ficar lá, para mim não ficar perto dela, para mim ver a cara dela. E, e isso me marcou tanto que depois de falar não para essa vó de alguém, pode vir qualquer ser humano chorar que eu falo não muito tranquilamente. Ixi, nenhum não chega nem perto de ser tão difícil assim. Pra você ver que o universo te devolve, né? Eu queria sabotar a técnica. Eu fiz isso no Rio de Janeiro porque eu estava fora do meu ambiente de conforto, né? Ah, aqui vai ser mais fácil. Aí Papai do Céu olhou para mim e falou assim: você tá achando que aqui você não vai sentir o peso? Então, tamo aqui para você. E aí isso me marcou profundamente. Estou aqui eu contando a história. Terrível. Quando é, né? Quantas vezes acontece de alguém pedir pra gente, né? Uma ajuda, enfim, foi impactante. É, Deixa. isso aí é uma coisa que
o Leandro falou, né? O universo devolve a lei da atração, a lei do retorno, mas é uma construção, um quebra-cuca aqui, né? Que você tem que tomar muito cuidado com o que você deseja, tá bom? Porque o desejo ele molda os seus pensamentos, o seu pensamento atrai um sentimento, o sentimento muda suas emoções, as emoções controlam suas ações, as suas ações moldam o seu comportamento, enviando uma mensagem para o seu corpo, sabe? Que faz você acelerar ou até mesmo parar diante dos acontecimentos que formam os padrões de repetições da sua vida. Só um quebra-cuca aqui. Pessoal, não dorme não e nem vai embora, porque agora vai chegar o terceiro bloco, que é o bloco que a gente vai trazer para vocês como é que vocês vão acabar com essas expectativas negativas. Vamos lá, Cíntia, pro último É bloco. isso aí. Então vamos lá. Como se libertar do peso das expectativas? Leandro, a pergunta vai para você. Como a pessoa pode parar de viver sob o peso das expectativas e desenvolver uma relação mais saudável consigo mesma? Nem toda expectativa sobre a gente precisa de virar uma obrigação. A gente não controla as outras pessoas. Não tem como eu desligar a expectativa que, sei lá, minha avó gerou a respeito de mim. Mas o que ela espera não precisa ser o que eu entrego. O que ela espera não está escrito em pedra, profetizado, e não precisa de virar uma autoprofecia realizável, não precisa de virar uma obrigação. A expectativa por si só, essa espera ativa das coisas, ela, ela é danosa por raiz. Como assim? De origem ela já é problemática. Eu gosto muito dos mitos gregos. Eles criam aquelas historinhas mirabolantes. Caixa de Pandora, 12 Trabalhos de Hércules, Sísifo e a rocha que ele carrega todo dia e no fim do dia rola montanha abaixo. O Atlas, que segura o mundo nas costas. Estou citando algumas aqui que eu sei que todo mundo conhece. Parece, às vezes, até histórias infantis, né? Conto de fada versão adulta, mas eles são poderosos na mensagem que eles carregam. Tanto é que existe um ramo da psicologia focado em estudar essas mitologias e trazer a aplicabilidade dela na nossa vida. Pô, Leandro, nunca ouvi falar disso. Eu esqueci como que chama o ramo da psicologia, eu esqueci a palavra, mas é a linha do Jung. Os Jungianos, do Carl Jung, todo mundo já ouviu. Arquétipo vem de Jung. A ideia de arquétipo, ânimos, ânima, sombra, tudo isso é da psicologia junguiana. Ela tem um nome, mas pode chamar de. Não é esse nome, mas pode chamar assim, psicologia junguiana. O Jung fez isso, ele se dedicou a entender os mitos e trazer a aplicabilidade dele para a nossa vida, porque todos nós vivemos aqueles mitos, queira você esteja consciente disso ou não. Existe um mito menos conhecido, né? Não é da Série A, não é da, não é da Champions League dos mitos, né? É um mito menos conhecido que é o mito de Orfeu. Orfeu, ele era um músico muito talentoso. Ele mandava ver na viola. Na época não existia viola, tá, gente? Era uma harpa, mas eu tô trazendo, abrasileirando o mito. Então ele mandava ver na viola, tocava viola e o povo ficava de cara. Todo mundo gostava de ver. Ouvido absoluto, improvisava, que trem lindo. Punha pra tocar rock, pagode, funk ou modão. Ele mandava bem com tudo. E ele tinha perdido a esposa dele. E aí, sabendo que ele é um músico talentoso, ele, ele tem a audácia de tentar uma movimentação bem arriscada. Ele desce até o submundo, o mundo dos mortos,
se apresenta pro Deus do mundo dos mortos, né, o Hades. E aí o Hades fica muito comovido com o talento do Orfeu, algo sem igual. E aí Orfeu pede como pagamento pelaquela apresentação a oportunidade de levar a esposa dele de volta para o mundo pro mundo dos vivos, né? E aí tem uns porquê que ele não pode encostar nela e tal, não sei o quê, porque que um vivo não interage com um morto e tal. Vou pular essa parte porque eu não quero pegar o moral da história a nível espiritual, eu quero pegar só o que a gente está falando sobre hoje, expectativa. E aí, o X da questão é que o Hades e os deuses gregos nunca dá nada de mão beijada, sempre tem um linhas miúdas no contrato. Sempre tem um paranauê inesperado. Mas, enfim, o Orfeu pode ir caminhando de volta para a terra dos vivos. Ele vai caminhando à frente que a esposa dele vai seguir ele, mas em momento nenhum ele pode parar e olhar para trás. Ele não pode se virar para trás até que ambos estejam totalmente na luz do sol, né? Tenham saído dali do mundo das sombras, saído totalmente. é, E aí, beleza. Do- o mundo dos mortos é tipo um abismo, né? Então ele tem níveis, ele tem degraus, enfim. E aí, vou pular também quase toda a jornada. O negócio é que eles estavam subindo, e durante toda a subida, a expectativa fermenta o coração de Orfeu. A expectativa traz a dúvida para Orfeu. O tempo todo ele é corroído pela desconfiança, pela impaciência. E no exato momento em que ele pisa fora da caverna, de tamanha ansiedade e o desejo de ver o rosto da amada depois de tanto tempo, aí ele, pá, olha para trás. Só que a mulher não tinha saído ainda totalmente das sombras da caverna. Então, imediatamente ela é puxada de volta para o reino dos mortos e dessa vez para sempre. Ela é lacrada sem oportunidade de ter um segundo round, sem uma segunda chance. A expectativa cega, ela cria, ela cria desconfiança na gente, ela cria impaciência, ela cria essa coisa que parece medo, parece ansiedade, corrói a nossa alma. A expectativa cega abobalha o mais sóbrio dos homens. O mito de Orfeu, ele mostra que quando a gente tenta antecipar os resultados, quando a gente tenta só dar uma espiadinha e checar o resultado antes da hora, movidos por uma ansiedade ou um desejo de controle, a gente destrói a própria realização do objetivo. Cozinheira sabe muito bem disso. Tem coisa que você não pode abrir o forno para olhar. Tem aquela ditado popular de vovô e vovó, né? A curiosidade matou a barata. É basicamente isso. Esse mito é mais profundo, tá? Eu tô super, ultra, mega, hiper resumindo ele aqui para pegar uma casquinha dele para falar que a incapacidade nossa de conter nossas expectativas é o próprio veneno da nossa derrocada. É o que faz a gente falhar. Dar uma espiadinha é ausência de virtude. Ter virtude é ter fé, é acreditar, é continuar mesmo não tendo certeza, tendo só a promessa. Se Orfeu tivesse tido fé, ele estaria feliz da vida com a esposa. Não teria história triste para contar. Até sabendo, e assim, é muito mais fácil a gente alimentar a falta da virtude do que a virtude em si. Virtudes requerem muita energia. Não é fácil ser um homem virtuoso. Se fosse fácil, você conhecia um monte de gente assim. Qual que é o contrário de virtude? Vício.
A grande mídia, por exemplo, não é boba. Ela sabe que é muito mais fácil alimentar o vício do que a virtude. Então, o que que eles te propõem? Você fazer jejum de tela, de televisão, de Instagram? Não, pelo contrário, Big Brother, venha dar mais uma espiadinha. Eles não são bobos, eles não tentam pescar jacaré pondo milho no anzol. Eles põem o que a sua alma vai abocanhar. E é muito mais fácil a gente alimentar vícios do que virtudes. Aprende com a rata do Orfeu, tá? Você não precisa de expectativa de perfeição, expectativas ilusórias, expectativa de fugir do próprio destino, expectativa de chegar no resultado antes da hora. Todas elas vão te morder pelo calcanhar. Todas elas vão voltar para te pegar. Então a gente tem que ter uma gestão delas. Ou, como eu estava falando, ao invés de alimentar o vício, alimentar a virtude. O vício chama ansiedade, impaciência. A virtude chama longanimidade, ou paciência, né? Mas talvez você já tenha ouvido essa outra palavra também, longanimidade, principalmente para quem lê a Bíblia. Então, como que a gente pode, né, não vou falar fugir das expectativas, vou falar não alimentar elas, né? Se não, você não alimenta esse Pokémon, ele nunca vai evoluir, ele nunca vai virar um dragão. Vai ficar sempre pequenininho. Primeiro, entendendo o que que é real e o que que é irreal. Eu não tenho um trabalho, eu não tenho um trabalho vívido na internet. É irreal eu ter uma expectativa de que até o fim do ano eu tô milionário. Eu tô forçando a barra aqui num exemplo idiota. Mas a gente sabe muito bem o que que é expectativa irreal, mas a gente se deixa capturar por elas. É, saber qual que é o seu real valor. Saber qual que é o seu real valor. Quem não sabe qual que é o real valor, vai ficar sempre fazendo favor para os outros. E aí, de novo, não é servidão, é só uma escravidão ilusória. Abrir mão da própria vida. Ter fé no processo. Se você acreditar no processo, você não precisa de comprovações matemáticas, científicas, nada. Você precisa de acreditar no processo. Pega um processo, o mundo tem vários, e aí você chama do que você quiser, chama de processo, chama de método, chama de framework, chama de metodologia, chama de passo a passo, mas pega um processo e toca ele até o fim, até a porra do fim. Enquanto você não sair de dentro da caverna, enquanto você não sair das sombras, enquanto não tiver totalmente a luz do sol, você não olha para trás. Porque senão você vai se fu, igual o mito do Orfeu. Seu valor não aumenta quando você acerta, assim como ele também não diminui quando você erra, tá? Então se permite. Existem processos e processos. Algum dessas muitas possibilidades encaixa com o teu perfil. Não vão ser todos. Esses dias para trás eu estava conversando com um decliê e eu falei de um desafio lá nos Estados Unidos que chegou até mim pelas redes sociais e eu achei muito interessante. Tem eu gosto eu gosto da mentalidade do empreendedor americano. O cidadão americano, em muitos sentidos, ele é idiota, mas o empreendedor americano, ele é muito massa. Eu sigo alguns caras na internet. E aí tem um cara bi, é um outro nível de jogo, né? BI, ele é bilionário. Lá nos Estados Unidos, ele é refugiado, ele saiu da Síria.
na guerra, até hoje a Síria tem guerra civil, né? Foi lá para os Estados Unidos novinho, cresceu lá, é um tipo, é o que a gente chama de self-made man, né? O cara não tinha herança, não tinha quem abrir a porta, o cara se fez. Ele é bilionário. E aí, num podcast lá, famosão, ele propôs um desafio que é mais ou menos o seguinte: você tem 2 anos para ler 100 livros. 2 anos, 100 livros. Esses livros estão divididos em 4 assuntos. Só esses 4 assuntos. Se depois de, se depois de 2 anos lendo esses livros e aplicando eles, você não for milionário, você pode procurar esse cara que ele vai pagar todos os livros que você gastou. Ele vai te restituir o dinheiro dos livros. Esse é o desafio dele. Quais são esses 4 assuntos? Vendas, negociação, dinheiro, natureza humana. Os 25 melhores livros em cada uma dessas 4 áreas. Aí vai dar os 100 livros. Vendas para fazer dinheiro, negociação para fazer dinheiro, dinheiro para saber lidar com dinheiro e natureza humana para saber lidar com as pessoas que lidam com dinheiro. E com você também, né? Porque você também vai pôr a mão nele. 2 anos, 100 livros. Se você não for milionário, pode ir lá pedir que ele te pague a conta. 100 livros, vou colocar aí que livros bons custam pelo menos R$ 50. Então, talvez você gastou aí uns R$ 5.000, um pouco mais, com esses livros. Não deu certo? Chora lá para ele que ele te manda o Pix. Tá, esse é um framework, esse é um método, esse é um processo. Quer encarar? Segue até você estar fora da caverna, totalmente fora, sem parar, sem vacilar, sem duvidar. Aceita o erro como parte do crescimento, porque não é só ler, é ler e praticar. Você tem até um delay, tá? Você tem até um prazo a mais para conseguir o seu resultado lá dentro do desafio. Mas, enfim, aqui eu dei um exemplo de dentro de vários processos que eu poderia falar. Processos até mais simples, né? Que não levam 2 anos. Processo de fazer um bolo de cenoura vai gastar menos de 1 hora. Mas a ideia é: tenha fé no processo. Ter fé no processo, que não é fácil, isso vai lapidar outras virtudes em você. Você vai passar a se validar, você vai ter validação interna. Você vai conseguir construir o seu próximo passo sem destruir a sua paz. Construir o próximo passo em termos técnicos, que é o que a gente chama de meta. E aí você vai acabar aprendendo, como consequência, a viver com mais presença, com mais perseverança. Por quê? Porque você está simplesmente se dedicando a um objetivo na vida. E, em última instância, ter um objetivo na vida, uma palavra mais bonitinha para isso, um propósito, nem que seja só por 2 anos, mas ter um propósito é o que desperta a vontade, que eu já falei, que é a própria Excalibur na rocha, que é o poder maior que um ser humano tem. Leandro, quer entender disso? Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, de um judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazista. E eu não podia falar essa palavra, o YouTube não gosta dela. Mas enfim, do Viktor Frankl, YouTube, me perdoa. Em Busca de Sentido é um livro que você não pode morrer sem ter passado pela experiência de ler ele, tá? É um livro poderosíssimo, do caramba. Em Busca de Sentido. Muitas vezes a gente fica aí vagando pela vida e fazendo o que os outros querem e, sei lá, se sufocando, né, nesse monte de expectativa justamente porque a gente não tem propósito e a vida não tem sentido nenhum, né? Você tá aí afogando, cantando a musiquinha do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. É isso, pessoal.
Ambição saudável constrói. A autocobrança destrutiva, ela te consome. Ela corrói sua alma. Faz parte das virtudes a fé. Ter toques de fé diferencia muito se você está nesse processo de autodestruição ou se você está nesse processo de autoconstrução. Decli. Pessoal, esse meu parceiro é show demais. Vocês não concordam? É filosofia na veia, meu amigo. Leandro, depois dessas construções, eu vou trazer para eles 7 dicas para poder diminuir as expectativas aí na sua vida. Então vamos lá. A primeira dica que eu trago para vocês é: façam sem querer receber nada em troca. Faça as coisas que você quer. Eu tô fazendo essa live aqui porque eu quero passar o meu conhecimento para vocês. Eu não tenho expectativas que vocês mandem Pix ou algum outro tipo de retorno. Eu não vou ficar chateado se ninguém quiser ver ou se ninguém der like ou não comentar, porque eu acredito que as pessoas, elas são livres para fazer o que elas bem entenderem. Porém, meus amigos, apesar de eu não ter essa expectativa, eu agradeço todos vocês e é de coração. Quem puder dar um like, quem puder comentar, quem puder compartilhar essa mensagem, esse podcast com outras pessoas. Eu sei que tem pessoas que só gostam de assistir, mas não interagem, não dão like, e por mim tá tudo bem. Eu respeito a forma de cada um contribuir. Mas eu garanto a vocês que eu faço esse podcast com muito carinho para vocês. E eu agradeço quem está aqui com a gente até agora assistindo aqui, tá bom? Pessoal, a dica 2 que eu vou trazer para vocês é que deixe vir o que tiver que vir. É um gasto mais de, sabe, eu gasto mais de um dia para estudar esse tema desse podcast. Eu me preparo, eu reservo o meu tempo para estar aqui com vocês, mesmo sabendo que pode acontecer imprevisto, sabe? Talvez um dos meus amigos aqui pode não vir, a gente tem que cancelar a live. Até mesmo a minha internet não funcionar, porque ela já caiu algumas vezes aqui que eu estava falando, sabe? E por último, ninguém se interessar pelo que a gente está falando aqui no podcast. Amigos, se eu ficasse preso nessas expectativas, em que sempre todas essas variáveis que eu falei aqui para vocês desse certo sempre, eu estaria colocando muito peso, ou um peso alto demais para mim carregar, sabe? Durante e depois dessas lives. Então, como que eu faço? Eu simplesmente deixo acontecer. Então, eu venho aqui, dou o meu melhor, curto esse momento que eu tô com vocês, que eu tô com os meus amigos, e quem tiver interessado, tudo bem, entendeu? Pode dar o like se quiser, se não quiser, tudo bem, eu entendo. Se quiser só assistir, tá tranquilo. Se quiser comentar, é um prazer receber seu comentário, a gente vai ler, a gente vai validar, entendem? Então vamos para a dica aqui, número 3. Pare de pensar demais. Sabe, para quem tem carteira de motorista, eu vou trazer uma construção. Lembra quando você foi tirar a sua CNH? Aí você ficava naquela expectativa negativa. Será que o carro vai apagar? Será que vai chover e vai embaçar o vidro? Será que vai entrar algum doido na frente na hora que eu estiver fazendo lá meu percurso? Será que eu vou conseguir fazer aquela baliza? A baliza dá medo, hein? Será que eu vou ser reprovado? Meus amigos, não pensem demais, não. Simplesmente vai lá e faz. A expectativa vai trazer um peso para vocês. Quer fazer ampliar esse medo, sabe? Alimentar esse medo que está dentro de você do novo. E o medo vai atrair e vai aumentar a possibilidade de você errar. Porque você está gastando energia para sustentar o medo, ao invés de economizar para usar naquilo que você está tentando acertar.
Quanto mais você espera, quanto mais você deixa guardado esse sentimento de você, mais expectativa você cria. Aí, se as coisas não acontecem do jeito que você quer e da forma que você imaginou, naquele tanta expectativa que você criou, porque você demorou a fazer aquilo que você deveria ter feito, simplesmente vai lá e faz, maior vai ser sua frustração. Então agora eu vou trazer para vocês a quarta dica, sabe? Pare de se cobrar demais. Quantas vezes você deixou de começar na sua vida? Lembra alguma coisa que você tentou, mas você falou, não, tá, não vou fazer não. Ficava se cobrando demais, porque você gostaria que tivesse perfeito para você começar. No meu caso, eu fiquei muitos anos com vontade de abrir um canal para mim, mas eu não criava esse canal porque eu não tinha um cenário perfeito. Porque eu não sabia falar igual esses influenciadores que fala bonito demais, convence todo mundo nos vídeos. Porque eu não tinha um equipamento, sabe? Uma câmera, um celular top, um iPhone de última geração. Eu ficava me cobrando demais, com medo das pessoas não gostarem do resultado do que eu tinha para entregar para elas. É muito importante que o processo seja vantajoso para ambas as partes. Porque do que adianta as pessoas gostarem de algo que você faz, mas para você é desconfortável? Para que seja fluido e tenha constância e durabilidade alguma coisa que você está fazendo, o processo ele tem que ser confortável para você e para as pessoas que vão receber o seu serviço, a sua atenção, o seu produto. Então eu pergunto para vocês, quem aqui trabalha ou já trabalhou com algo, com alguma coisa que você não gosta ou não esteja gostando, só por causa do dinheiro? Coloca aí no chat. Isso é pesado ou não é? Sabe? Às vezes você advoga, você fez advocacia porque seus pais são advogados, mas você queria estar pintando, fazendo sua arte, mas você está ganhando dinheiro. É vantajoso para você? Financeiramente é, você está feliz? Entendeu? É disso que eu estou falando. Então vamos para a dica agora, número 5. Não cobre demais as outras pessoas, meus amigos. A resposta ou o resultado que você espera talvez não seja o que a outra pessoa está acostumada a entregar. Lembre-se sempre que a sua forma de reagir não é a mesma forma das outras pessoas reagir. Vocês cresceram em épocas diferentes, têm repertórios diferentes, têm experiências diferentes. Então é normal que tem pensamentos e atitudes, sentimentos diferentes. Você já viram aquelas pessoas falar assim para as outras assim? Ou até mesmo isso já aconteceu com você, né? Falar para alguém assim, ó, eu te amo. A outra pessoa simplesmente fala assim, tá bom, obrigado. Parece um insulto, não parece? Mas é a forma da outra pessoa se expressar. E aí você fica com expectativa que o outro vai te responder da mesma forma. É bem provável que isso vai trazer uma frustração, uma dor dentro de você. Tem pessoas que a forma de falar eu te amo é estando com você até hoje, ficando do seu lado, te apoiando, fazendo as coisas por você, te respeitando. As pessoas têm um funcionamento diferente, pense nisso. As pessoas, a mesma pessoa que está aí do seu lado, ela poderia não estar aí. Ela poderia estar num bar bebendo, ela poderia estar com os amigos, mas o eu te amo dela é estar aí junto com você, passando as batalhas junto, sabe? Então, outra, vou trazer outra, talvez essa não for um bom exemplo, mas quem já deu um presente aqui para outra pessoa? E aí você deu aquele presente achando que a pessoa ia te abraçar, pular de alegria, que ia abrir o presente na mesma hora, que ia pegar o celular, postar lá nas redes sociais na mesma hora, e simplesmente você ganhou um obrigado, deixa ali do lado, por favor.
quebrou sua expectativa. E aí, se você ficou frustrado, é porque você se permitiu ter expectativas de como a pessoa se reagiria. Cada um reage de uma forma, e esse é o código. Entende, pessoas? Pessoal, vou passar para a Cintia aqui, esqueci, né? Agora tem a hora dos comentários. Vamos ver, Cintia, o que que o pessoal tá falando aí pra gente. Então, bora lá. Comentário do like, né? Esse comentário do like, o povo foi lá abençoar com os likes lá, ó. Pelo que eu contei até a última contagem aqui, tava com 7. Precisava atualizar, pra mim tava só um, só o meu, depois não, eu tava com 7. A Sandra colocou aqui, é importante ter limites, bordas. Ela colocou, assim cria a força do rio da vida, quando a gente tava comentando dos nãos. Depois a Fabi, ela e a Sandra colocou que já deram um like. A Sandra colocou aqui: pensar demais é um desafio para mim. Eu tô rindo porque ela colocou: vixe, kkk, tudo para mim. E a Sandra tá bem empolgada aqui, muito bom, minha amiga. Eu já fiz isso, mas depois comecei a gostar e depois a amar, porque eu fazia como servir. A Cleidiane colocou livro citado pelo Leandro em busca de sentido. É isso aí. Ela colocou aqui pra gente o nome. Obrigada aí, Cleidiane, pela contribuição. E a Fabi coloca, Fabi estrategista, as linguagens do amor para cada pessoa são diferentes. E é isso aí. O pessoal contribuiu bastante hoje, hein, Declia? Foi muito bom esse tema das expectativas. Superou as nossas expectativas. Isso foi bom. Nossa ansiedade pelo futuro, né? O ex fora expectativa olhar, foi muito bom. A expectativa é uma coisa que bloqueia a nossa vida, porque você vai gastar sempre, se você fica se permitindo, principalmente ter expectativas negativas, você vai gastar energia de forma desnecessária. Meus amigos, todos os dias vocês acordam com a quantidade de energias. Vocês dormem, vocês têm quando vocês dormem, tem a higiene do seu corpo, reparação celular, física, os seus pensamentos são organizados, e de repente você já acorda e coloca uma expectativa na sua vida. Já vai um tanto de energia embora desnecessário, sendo que você poderia estar usando essa energia para coisas que você vai tentar na vida. Mudanças, porque o novo, a mudança na sua vida, ela gera desconforto e o desconforto consome energia. Se você gasta a sua energia com expectativa, com coisa que você não tem controle, que é o futuro, a opinião do outro, a opinião das pessoas, você está desperdiçando. E aí chega meio-dia, 2 horas da tarde, você já está cansado, você não aguenta nem ir para academia, você já está com sono. Por quê? Porque você está carregando frustrações das expectativas de manhã, entendem? Então, pessoal, vocês participaram muito, gratidão aqui, ó, todo mundo que está aqui. É a Fábio, a Cleidiane, a Sandra Mônica, a Ivete. A Ivete participou muito hoje, hein, minha amiga? Não é a Ó, Sandra Mônica, não, é a outra Sandra, Sandra a, Vasconcelos, é minha a amiga lá de Sandra Alphaville. Vasconcelos também está aqui com a gente. Quem mais estava aqui com a gente aqui, ó? A Sabrina, a Thaís também, o Francisco, o Cláudio. Quem mais está aqui? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal. Pessoal, gratidão pelos comentários e a participação de vocês. Vocês participaram com a gente nesse podcast aqui, tá bom? Eu agradeço vocês. E agora nós estamos chegando nos nossos momentos finais aqui do nosso podcast Dê a Volta por Cima. E antes de finalizar, eu quero pedir a gentileza para os meus amigos que façam as considerações finais deles. E vamos começar pelo Leandro, sabe por quê? Eu vou contar um segredinho. Ele postou um vídeo lá nas redes sociais e está nativa de novo, meu amigo. Conta pra gente aí, hein? Tem vídeo novo lá no seu canal. Beleza. Depois de alguns anos, ontem apareceu uma música antiga para mim no Spotify. Ele vai traçando nosso perfil e eu gostei demais da música antiga que ele me mostrou. Aí, inspirado pela música, eu gravei um vídeo. Para quem lembrar dessa música, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha o Vini, cantor de pop rock.
loirinho, na época de cabelo arrepiado, hoje não é mais não. Apareceu uma música dele pra mim e aí eu fiz uma postagem baseada na música. Aí quem tiver, vou falar qual que é não, quem tiver curiosidade vai lá olhar. Mas sobre hoje, pra gente finalizar aqui as ideias que a gente compartilhou com vocês, pensa comigo que talvez você esteja cansado, beleza, mas não porque você fez coisa demais, mas porque você vive tentando ser suficiente o tempo inteiro. Só que ninguém consegue viver em paz quando transforma amor em desempenho. Você não precisa provar o valor o tempo todo para merecer existir, para merecer ser amado. E talvez a maturidade emocional que você procura, basicamente é entender que você pode continuar crescendo, evoluindo, sem precisar se destruir nesse processo, sem precisar de atender todas as expectativas que colocaram em cima de você. Cíntia, é com você, minha amiga. Estou lendo aqui Provérbios 13:12, e aí ele diz: Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore da vida. E aí eu fui pesquisar em outras versões, fala sobre expectativa adiada, né? Como a gente falou de expectativa, de ansiedade, enfim, metas grandes demais, né? Coisas que você coloca uma expectativa naquilo que vai demorar demais para acontecer. A Bíblia diz que isso adoece o coração. Então, que a gente possa colocar, isso também é o princípio da antiprocrastinação, né? Metas pequenas, comemorações curtas, né? De comemorar todos os micros resultados aí. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, né, não colocar expectativa naquilo que vai demorar demais, ou a gente vai ficar sem resposta, ou que a gente coloque no outro, mas que a gente possa colocar ali, né, esperança em Deus, claro, sempre, e metas pequenas para que a gente possa comemorar, né, porque é o que o Leandro sempre fala do resultado, né, o resultado cura, né? Então, que a gente possa agir de forma que não adoeça o coração. E sempre que tiver alguma expectativa a mais ali que tá doendo, que tá machucando, nós temos, graças a Deus, né? Não sei se todos aqui, mas temos o poder do Espírito Santo que visita a gente para nos consolar e nos ajudar a superar todos os desafios, né? Como eu tenho utilizado aí nesses últimos meses sobre essa expectativa de algo que eu depositei, né? Então é isso. Muito obrigada aí por todos que participaram. Hoje foi mais um excelente dia, né? Que nós fizemos aqui para nós, né? Para o Senhor, nosso transbordo e deu tudo certo. Fiquei bem feliz, graças a Deus. E é isso aí, Declê, agora é com você. Tá no mudo. Não podia faltar essa frase, né? Ops. Só resumindo o que nós falamos hoje aqui, meus amigos, a expectativa causa frustração e a frustração causa dor. A expectativa tem um peso de ser carregado na sua vida, tem uma cobrança. Se não acontecer o que eu quero, no tempo que eu quero, eu vou me frustrar e ficar muito chateado. Troca as expectativas negativas e irreais por sonhos. Sonhar é uma coisa leve. Imagina você um dia viajar para o exterior ou para um lugar que você gosta. Vai ser tão agradável, vai ser tão legal, não concordam?
Meus amigos, e para vocês que chegaram até o final com a gente, vale lembrar que esse conteúdo ele foi construído e feito com muito carinho para você. Se puder nos apoiar com o seu like, compartilhar nosso podcast com outras pessoas, nós ficaremos muito gratos e motivados a cada vez trazer mais conteúdos relevantes para você, tá bom? Ah, e não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, tá bem aqui, ó, gravado debaixo do nosso nome. A comunidade Conhecimento Livre, ela tem um WhatsApp. Se você quiser participar dessa comunidade, nós temos uma leitura toda semana aos sábados, 5 horas da manhã. Isso mesmo, para os fortes mesmo, 5 horas da manhã tem um livro da semana numa Mastermind. Então, se você quer participar, aqui no canal, na descrição, tem o convite. Então é isso, pessoal. Cuidem das suas expectativas para não se transformarem em frustração. Eu desejo para todos que tenham uma vida leve e feliz. Um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast. Até